Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E você é meu convidado a, junto comigo, nos aprofundarmos nos temas que estão, diga-se de passagem, sendo maravilhosos para nós. Desde já, Papai do Céu, por meio do seu Espírito Santo, possa nos instruir ao caminho que conduz à vida eterna. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a, junto comigo, buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Então, vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez, estudar a Tua Palavra, nos aprofundar em temas pertinentes, em temas que de fato valem a nossa atenção, porque não apenas nos preparam para as cenas que antecedem o breve retorno do Teu Filho, mas que também nos afirma, nos consolida no caminho que conduz à vida eterna. A certeza daquilo que de fato o Senhor é, pois o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, o Senhor é tudo de bom. É tudo aquilo que nós de fato precisamos. Senhor, perdoa os nossos pecados, porque de fato nós somos pecadores e nós carecemos da Tua graça, da Tua infinita misericórdia. Ser compassivo conosco, ser paciente conosco e lança fora todo o mal, todo o pecado que reside em nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos estudar hoje o tema de quarta-feira, isso mesmo. E o tema é o príncipe temporário deste mundo. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos, como a gente costuma fazer. E o primeiro ponto diz assim, no conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento. As regras de engajamento, inclusive, é o tema da semana. Nós estamos, durante esses dias, vendo exatamente a aplicação dessas regras. E uma dessas regras é que o lado do mal precisava, de certo modo, ter ali um poder significativo para, quem sabe, ter-se a ideia de ser competitivo. Pois imagina só, Satanás querer lutar contra Deus. Algumas pessoas dizem, e eu acredito nesse pensamento, que de fato Deus é todo-poderoso. E não bastava nem sequer um estralar de dedos, mas apenas um pensamento de Deus para a existência de Satanás ser algo, quem sabe, do passado. Mas por Deus também estar, de certo modo, vamos dizer assim, fechado com essas regras, vivendo essas regras de engajamento, ele não se utiliza do seu poder para poder excluir a existência de Satanás. E aí Satanás ele tem se utilizado desse poder significativo para, de certo modo, tentar descredibilizar o caráter de Deus. Um outro ponto que eu deixei aqui diz o seguinte: essas regras limitam não apenas as ações do inimigo, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. Algumas pessoas pensam e refletem: olha, se Deus é todo-poderoso, por que o mal existe? Por que existem crianças com, quem sabe, doenças terríveis e terminais como leucemia e tantas outras doenças ruins? Se Deus é totalmente amor, por que é que Ele permite tantas essas coisas? E aí, exatamente por conta desse tipo de pensamento, algumas pessoas são levadas a não apenas descrer, mas a, quem sabe, duvidar do amor e do poder de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não têm o total conhecimento, é exatamente isso. As regras de engajamento que não apenas limitam a atuação do poder do mal, mas que também limitam o alcance, vamos dizer assim, não da misericórdia, do amor, mas o poder de Deus. Porque Deus, Ele sim está desejoso de fazer tudo o que for preciso para livrar a mim e a você. Porém, essas regras, de certo modo, estão limitando temporariamente o nosso Deus. Foi apresentado aqui alguns contextos bíblicos que eu quero ler junto com você. E o primeiro se encontra ali em João 12, verso 31. Diz assim, chegou a hora de ser julgado este mundo.
Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14,30 diz: Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 16,11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 2 Coríntios 4,4 diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lucas 4,6. E lhes disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dadas e posso dá-los a quem eu quiser. O que esses contextos têm em comum? Olha só, o Novo Testamento apresenta um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, tendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. De fato, quando a gente reflete um pouco sobre os contextos apresentados no Novo Testamento, a gente vai ver de forma mais atuante um confronto espiritual, muitas vezes apresentado em decisões da vida, o tipo de vida que as pessoas escolhiam. A gente vê, por exemplo, Jesus libertando várias pessoas que estavam ali em cativeiro de posse de Satanás. A gente vê Jesus libertando as pessoas de enfermidades. A gente vê Jesus pregando, quem sabe, lutando de forma verbal para, de certo modo, fazer com que as pessoas tenham uma mudança de entendimento e de vida. Porque as pessoas acreditavam e viviam de uma maneira que não condizia com a vontade de Deus, com, vamos dizer assim, a maneira como Deus queria que o seu povo vivesse. E tudo isso era reflexo do mal, do engano de Satanás, da sua atuação nesse mundo contaminado pelo pecado. E aí, Jesus, ele não estava combatendo pessoas, ele não estava se posicionando contra... Não, ele estava se posicionando contra o mal e a influência que ele exerce na vida das pessoas. Outro ponto que eu deixo aqui é o seguinte, no entanto, existem regras que limitam o que Deus pode fazer ao agir em harmonia com os princípios que fundamentam o seu governo. Esses limites incluem, por exemplo, primeiro, conceder livre-arbítrio às criaturas. Por Deus dar essa autonomia às pessoas de decidirem o que elas acham ser melhor para a sua vida, Deus, em alguns aspectos, fica de mãos atadas. Porque, embora Ele queira o nosso bem, embora Ele queira nos salvar, embora Ele queira fazer com que eu e você vivamos a melhor experiência de vida, infelizmente, se eu e você fecharmos a porta do nosso coração, se eu e você dizermos não ao convite de Deus, não terá muito o que Ele fazer. Por quê? Porque Ele respeita. Ele respeita a minha e a sua decisão. Um outro efeito limitante que o nosso Deus vivencia é agir segundo as regras de engajamento pactuais, sobre as quais não temos pleno conhecimento, pelo menos por enquanto. Eu e você não temos o contexto completo, né, todas as informações necessárias para entender o porquê Deus, em algumas situações, não pôde fazer nada. Nós não temos as informações da aparente ausência de Deus. E, embora isso seja, de certo modo, frustrante, é nesse ponto, é nesse aspecto que eu e você devemos exercer fé. Fé em Deus no seguinte aspecto. Entender que, vamos dizer assim, as intenções dele são boas e positivas comigo e com você. Mas que dentro do contexto geral, ou seja, dentro do grande conflito, dentro das regras e engajamento, ele não pode fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Pelo menos por algum tempo. Em um tempo que eu creio está a cada dia mais curto. Um outro ponto que eu deixei aqui é o seguinte: assim, o mal e o sofrimento continuam a existir,
e o que pode, de fato, levar muitas pessoas a questionar a existência de Deus ou a sua bondade. Como eu tinha mencionado mais cedo, algumas pessoas, por não entenderem, por não terem todas as informações, por não saberem o contexto geral, algumas pessoas acabam acreditando a Deus um entendimento equivocado. Do tipo, não, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não é amor, Deus não é bondade. Por quê? Porque eu estou passando por isso, por aquilo, eu vi isso acontecer, eu vi aquilo, vamos dizer assim, existir. E isso não condiz com o tipo de Deus que é apresentado para mim, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus que está interessado em salvar. Exatamente é esse tipo de argumento que Satanás tem cada dia mais falado aos corações das pessoas que estão passando por, sim, situações difíceis e sofrimento. E aí, Satanás, se aproveitando da dor, da angústia, do sofrimento das pessoas, tem criado uma imagem deturpada do nosso bondoso Deus. Por último, Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Os contextos que a gente leu, alguns fizeram menções desse tipo e dessa forma com relação a Satanás, o príncipe desse mundo. Porém, existe um detalhe muito importante e interessante. Embora Jesus tenha o reconhecido como príncipe, nós precisamos ser claros e assertivos no aspecto de que um príncipe não é um rei. Em outras palavras, um príncipe pode até ter algum poder, mas não é um poder total. Não é um poder de um rei. É um poder temporário. É um domínio passageiro. E é exatamente isso que Satanás tem vivido nesses últimos tempos. E como a Bíblia bem diz, está com os dias contados. Pois o próprio texto bíblico afirma: Jesus é o nosso Rei dos Reis. Satanás é apenas um príncipe que logo logo vai perder a sua atuação e o seu poder de influência sobre as pessoas desta terra. Chegamos ao fim a mais um estudo guiado, né? Hoje falando sobre o príncipe temporário deste mundo. E de fato, está com os dias contados. Que a gente possa a cada dia lutar contra as influências, as tentações e quem sabe até mesmo contra as provas que dia após dia se levanta contra nós. E que a nossa fé seja fortalecida e a nossa fé seja reavivada para cada dia mais não apenas confiar, mas testemunhar a despeito das dores e dos problemas que aparecem na nossa situação, na nossa vida. Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui, sim, pela honra e pela graça de Deus, no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.